deu, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre forças. Então, a força, ela é uma grandeza vetorial. Então, ela possui um módulo, uma direção e um sentido. Esse módulo é o valor, né? O quanto ela vale. Essa direção, ela pode ser horizontal ou vertical. E o sentido, por exemplo, para ficar mais claro para vocês, quando ela está na vertical, ela tem dois sentidos, ou para a esquerda ou para a direita. Na verdade, uma direção, ela possui dois sentidos. Então, o que seria sobre a força? Quando você vai, tipo, apostar com alguém, que se você consegue jogar uma bolinha de papel na lixeira, sendo que você está muito longe. Então, você pega uma folha, amassa essa folha de papel, transforma ela na bolinha e joga para brincar. Então você basicamente é isso. Então você aplicou uma força sobre um corpo, deformou esse corpo. Então é basicamente isso que a força é. Ela é uma coisa que se aplica em algo ou alguém, que ela pode deformar esse corpo, e ela surge sempre a partir da interação entre dois corpos. E a unidade de medida dela é o Newton. Então, vamos, por exemplo, um nadador. Ele está nadando a favor da maré. Então as coisas vão ficar mais fáceis para ele. Mesma coisa com as forças. Se tem duas forças apontando para o... estão na mesma direção e apontando para o mesmo sentido, a força resultante, é isso que a gente quer falar aqui, né? Porque se a força é uma grandeza, você pode calcular, fazer operações com ela. Essa força resultante vai ser a soma dessas duas forças. Agora, se o nadador está nadando contra a maré, vai ficar mais difícil, ele já vai ter mais dificuldade. Acontece a mesma coisa com o corpo e a força. Se tiverem duas forças atuando na mesma direção em sentidos opostos, a força resultante vai ser a subtração entre essas duas. E quando estiverem formando um ângulo de 90 graus, que estão em sentidos opostos, sentidos diferentes e direções diferentes, você vai fazer o teorema de Pitágoras, que é a soma dos catetos, a soma dos quadrados dos catetos é igual a hipotenusa. Você vai pegar uma força, vai levar essa força ao quadrado e somar com a outra força, elevando ela também ao quadrado, e igualar a incógnita, que é elevada ao quadrado também. Então, se você parar para perceber, as coisas sempre caem para baixo, no sentido procurando como se fosse o centro da Terra. Então, Isaac Newton, que é o cientista responsável por formular a lei da gravitação universal, ele também percebeu isso e se perguntou o porquê, por que isso acontece. A partir daí, ele desenvolveu a lei da gravitação universal, que diz que, como por exemplo, a Terra puxa a Lua e a Lua puxa a Terra. Vamos pensar numa cama elástica. A cama elástica está aqui, e se você botar uma pedra, por exemplo, ela vai fazer isso. E as coisas que estão ao redor dela vão ser meio que puxadas, entendeu? Acontece a mesma coisa com a Terra e a Lua, por exemplo. A Terra, essa bolinha de papel, está no centro. Então, a Terra puxa a Lua para ela e a Lua também puxa a Terra. Então, fica essas forças assim. E aí que é a lei da gravitação universal. Então, a Terra te puxa para o centro dela e você também puxa a Terra. Os principais tipos de forças são o peso, a força normal e a força de atrito. A força peso. A força peso é a força com que a Terra puxa ela para o seu centro. E ela é calculada a partir da multiplicação da massa desse corpo
e a aceleração gravitacional naquele lugar. Que geralmente nos cálculos a gente usa 10 metros por segundo ao quadrado, que é para efeito de facilitar os cálculos. Mas se você quiser um valor mais específico, ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. É isso. A força normal. A força normal é uma força de contato que é sempre perpendicular à superfície onde ela está apoiada. Então, ela sempre está na direção, ou está no sentido oposto do peso, formando um ângulo de 90 graus com a superfície onde ela está apoiada. Ela meio que serve para não deixar as coisas afundarem na terra, penetrarem e tudo mais. E ela não forma um par de ação e reação com o peso, mas isso é coisa mais pra frente. E geralmente, ela tem o mesmo módulo que a força peso. Mas, como por exemplo, tem aqui essa caixa, tem esse corpo aqui em cima. Tem uma força peso agindo para baixo, tem a força normal agindo para cima. Então, se eu pegar e aplicar, vamos supor que uma força de 20 newtons aqui, força peso de 20 newtons, e pegar o meu dedo e aplicar uma força de 10, vai ter o que? 30 newtons aprontando para baixo. Qual vai ser? Qual o valor dessa força que vai ter que estar para cima? 30 newtons, que é para anular e impedir que perfure. Então você percebe que não é igual. E acontece a mesma coisa se tiver uma força, por exemplo, apontando para cima. É um peso de 20 newtons também, e aí eu vou lá e jogo para cima. A normal vai ter que ser, se eu pego uma força de 10 newtons jogando para cima, a normal vai ter que ser 10 também, porque o peso já é 20 newtons para anular e manter o equilíbrio. E aqui é mostrando que sempre ela vai estar perpendicular à superfície. Se ela estiver assim, a força, se o corpo estiver aqui e a superfície estiver assim, a força normal vai estar apontando para cima. Se estiver assim e o corpo estiver aqui, a força normal vai estar apontando para a minha direita. E se estiver inclinado, ela vai estar apontando para a diagonal. Força de atrito. A força de atrito é a força que se opõe ao movimento. Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse corpo, está aplicando a força para cá. Então tem uma força que está aqui em contato com essa superfície e essa superfície, que está meio que tenta impedir. Então, nenhuma superfície ela é 100% lisa. Porque se você conseguir, né, dar um zoom aqui e aqui, você vai perceber que existem rugosidades, que é como se fosse, deixa eu ver, como se fossem engrenagens. São engrenagens que uma hora ela está 100% encaixada, como é esse exemplo agora, e outra hora elas estão meio que batendo, que é quando algo está em movimento. Então, existem dois tipos de atrito. O atrito cinético, que é quando o corpo está em movimento, e o atrito estático, que é quando o corpo está parado. Então, o atrito estático, ele geralmente tem um máximo, mas esse aqui é um pouco mais para frente, mas quase sempre ele vai ter o mesmo módulo que a força que você está aplicando. Por exemplo, estou aplicando aqui uma força de 5 newtons. Então, o objeto não está se movendo, mas eu estou aplicando a força aqui. Então, essa força de atrito estático, ela é 5 newtons, para meio que cancelar com essa minha força que eu estou aplicando. Mas tem uma formulazinha que tem como você descobrir
qual é o máximo dessa força de atrito estática, que é o μ, que é uma letra grega, que significa coeficiente de atrito estático vezes a força normal. Então, você vai achar esse cálculo, vai fazer esse cálculo e vai achar o máximo. Que a partir daí, quando eu aplicar mais força que esse máximo, que essa máxima, ela vai começar a se movimentar. Então, aqui está parado, aí eu vou aumentar e ela vai se movimentar. E a segunda situação é o corpo em movimento, que é o atrito dinâmico, e é dado pela mesma fórmula. Só que a diferença entre uma fórmula e outra é o coeficiente de atrito, porque um é estático e outro dinâmico. O dinâmico ou cinético, né, geralmente é menor para o corpo se movimentar. O corpo está se movimentando não significa que não existe força de atrito. Significa que a força que você está impondo é maior do que a força de atrito. Então aqui, ó, quando você dá zoom, quando eu falei das engrenagens e tudo mais, aparenta ser muito isso. Pronto, agora um questionamento de vocês que podem surgir é essa questão, né, diferença entre peso e massa. O peso é um tipo de força, mas a massa é a quantidade de matéria. Entendeu? Quanto de massa tem no seu corpo e quanto você pesa, são coisas totalmente diferentes. Outra diferença é que o lugar onde o corpo está pode influenciar altamente no peso. E a massa, ela não sofre essa influência. Como por exemplo, a mesma massa que você tem aqui na Terra, você tem na Lua. Mas o peso que você tem aqui na Terra é totalmente diferente do peso que você tem na Lua. E para medir a massa, a gente usa balança. E para medir o peso, que é uma força, a gente usa o dinanômetro, que é um instrumento utilizado para medir a força. E a unidade de medida do peso é o Newton, porque ele é uma força, e a unidade de massa é o quilograma. Então, continuando aqui nossa aula, eu queria mostrar para vocês agora esse simulador. Ele é bem leve, é só você pesquisar no Google mesmo, PHET, vir aqui, física, simulações, tudo direitinho e baixar esse aqui, forças em movimento, e esse daqui, que tá logo no início, que é a rampa. Então, com esse daqui, a rampa, eu queria mostrar para vocês aquela questão de a força normal está sempre perpendicular à superfície. Então, temos aqui o piso, né? E aí tem a força peso para baixo, a força normal para cima. E aí, à medida que eu vou aumentando o ângulo, a força... Você reparei que a força peso continua apontando para baixo e a força normal, ela começa ela continua sempre perpendicular. E com essa daqui, com esse daqui, eu quero mostrar para vocês aquela questão da força de atrito, que a força que você faz é igual à força de atrito cinético, e que ela tem um limite, e quando esse limite é rompido, o corpo começa a entrar em movimento. Então a primeira coisa que eu vou passar para vocês é essa. Vocês vão me mostrar quando que o corpo começa a entrar em movimento, o atrito estático máximo. Eu também quero situações do cotidiano de vocês que a força de atrito está presente, entendeu? Não posso dar exemplos para fazer vocês pensarem, então quero isso. Então é isso, obrigado, valeu, até a próxima aula.